Neste vídeo vamos resolver uma questão de exame da Ordem dos Contabilistas Certificados sobre fiscalidade IRC. Está relacionado com a limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento líquidos. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A questão é a questão número 17 do exame de avaliação profissional de 29 de maio de 2021, da parte da tarde, a versão A. Para efeitos de IRC, os gastos de financiamento, a linha A, podem não ser integralmente dedutíveis em função de um limite fixo ou de uma percentagem do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos. A linha B, podem não ser integralmente dedutíveis em função da sua natureza. A linha C, são integralmente dedutíveis nos termos do artigo 23 do Código do IRC, porque integram o conceito de gastos financeiros. A linha D, são sempre dedutíveis, desde que inferiores a 3 milhões de euros. A matéria dos gastos de financiamento líquidos e quanto à sua aceitação fiscal, e no caso concreto à limitação, ao limite da sua dedutibilidade, é uma matéria que tem vindo a evoluir ao longo do tempo. Começa no Orçamento Geral do Estado de 2013, esta redação do artigo 67 do Código do IRC, que criou o novo regime de limitação à dedutibilidade dos gastos de financiamento, e o qual substituiu o anterior regime de subcapitalização que estava anteriormente estabelecido neste mesmo artigo. E a norma sobre a dedutibilidade dos encargos de financiamento foi objeto de alterações ao longo dos últimos anos, pelo que esta análise que eu vou fazer, ela baseia-se na atual redação do artigo 67 do Código do IRC. A verdade é que, ao longo do ano, as empresas vão reconhecendo, pela via dos gastos, pela via dos rendimentos, juros similares, juros e rendimentos similares obtidos, juros e gastos similares suportados, vai-se formando aqui um determinado resultado financeiro e aquilo que nós queremos saber é se os gastos de financiamento líquidos, eu já vou mostrar o que é isto de líquidos, eles são aceites na íntegra, nesta vertente de dedução na ótica contabilística, ou se pelo contrário existe um limite até ao qual a empresa tem de obedecer. Caso ultrapasse esse limite, a diferença será corrigida por um ajustamento fiscal a crescer na declaração modelo 22. Ora, em primeiro lugar, este artigo 67, no seu número 12, estabelece o elenco daquilo que são considerados os gastos de financiamento. Depois, à linha B do mesmo artigo 67, número 12, faz referência aos gastos de financiamento líquidos, ou seja, os gastos de financiamento que concorram para a formação do lucro tributável após a dedução até à respectiva concorrência do montante dos juros e outros rendimentos de idêntica natureza, sujeitos e não sujeitos. E aqui o que interessa são os gastos de financiamento líquidos. Também, para efeitos desta matéria, o número 13 do artigo 67 diz-nos que, para efeitos deste mesmo artigo, o resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos corresponde ao lucro tributável ou prejuízo fiscal sujeito e não isento adicionado dos gastos de financiamento líquidos e das depreciações e amortizações que sejam fiscalmente dedutíveis. Portanto, há aqui uma diferença àquilo que é o tradicional conceito de EBITDA. De qualquer forma, o número 1 do artigo 67
estabelece o tal limite que importa aqui. Os gastos de financiamento líquidos concorrem para a determinação do lucro tributável até ao maior dos seguintes limites. E está aqui o limite. De facto, existe limite. 1 milhão de euros, o valor atual, ou, a linha B, 30% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos. Acresce ainda que os gastos de financiamento líquidos não dedutíveis nos termos do número 1 do artigo 67 podem ainda ser considerados na determinação do lucro tributável de um ou mais dos 5 períodos de tributação posteriores. Após os gastos de financiamento líquidos desse mesmo período, observando-se as limitações previstas no número anterior, estabelece aqui o artigo 67, número 2 do Código do IRC. Efetivamente, existe limite. Se a empresa ultrapassar o mesmo limite naquele ano, terá de considerar um ajustamento fiscal a crescer. É assim que se corrige na formação, na passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal. E para se fazer a correção do ajustamento fiscal a crescer, deverá ser utilizado no quadro 07 da Declaração Modelo 22, o campo 748, a limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento líquidos, artigo 67, é este o campo onde o tal ajustamento fiscal a crescer terá de ser executado. Vejamos um exemplo. A entidade ABC, que é sujeito passivo de IRC, apresenta no período N um EBITDA de 2 milhões de euros. Vamos considerar aqui este conceito na base do conceito estabelecido no Código do IRC. E depois tem os gastos e rendimentos de financiamento. Ora, na perspectiva de gastos, juros de financiamento em empréstimos bancários 430 mil euros, o imposto de selo de financiamentos de 17 mil euros e outros gastos de financiamento de 10 mil euros. Na perspectiva dos rendimentos, temos os juros de financiamento obtidos de 16 mil. Como nós aqui falamos em gastos de financiamento líquido, nós, para fazermos o cálculo, somamos a componente de gastos, subtraímos a componente de rendimentos, que seria subtraída até à concorrência dos gastos, e aqui temos que líquido será os gastos de financiamento líquido 441 mil euros. Será que para esta empresa este valor de 441 mil euros é fiscalmente aceito? Ou será que esta empresa, por ultrapassar o limite, vai ter que fazer um ajustamento fiscal a crescer no tal campo 748 da Declaração Modelo 22? Ora, no caso concreto, temos que verificar em primeiro lugar que 30% do EBITDA, 30% de 2 milhões de euros, são 600 mil euros. Ou seja, comparando estes 600 mil euros com o limite que a lei estabelece, e a lei estabelece que é o maior entre os dois, 1 milhão ou 30% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos, nós chegamos à conclusão que a empresa pode deduzir até ao valor de 1 milhão e não terá de realizar qualquer ajustamento fiscal a crescer no campo 748 da Declaração Modelo 22, neste caso concreto. E ainda vai poder reportar para o período seguinte a diferença entre os 30% do EBITDA, ou seja, os 600 mil, e os 441, o seu limite, ou seja, 159 mil euros. Em relação à questão da ordem dos contabilistas certificados no exame, é óbvio que, para efeitos de IRC, os gastos de financiamento, a linha A, podem não ser integralmente dedutíveis em função de um limite fixo ou de uma percentagem do resultado antes de impostos, amortizações e gastos de financiamento líquidos e impostos. Ou seja, para resolvermos esta questão, evidentemente que a correta é a linha A. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.